Tudo bom, gente? Então, boa tarde para todo mundo. Estamos iniciando, então, esse seminário, né? O próximo hoje, o professor Fábio Gozzo vai dar uma palestra para a gente. Antes da gente começar e apresentar ele, só gostaria de mostrar, então, avisar para vocês que o próximo seminário vai ser, então, da Caixa. Sobre o nome dela eu vou ficar devendo. Ela é pesquisadora lá da Universidade de Cambridge e vai falar um pouquinho, então, sobre o landscape do proteoma das células pluripotentes humanas. Então, acho que vai ser bem legal, mesmo horário. Apesar dela fazer essa palestra, então, lá do Reino Unido, ela está 4 horas para frente, mas nós vamos continuar esse horário às 16 horas, então, quarta-feira que vem, tá bom? Então, vou dar a palavra para o Fábio Nogueira, que vai fazer a apresentação, então, do Fábio Gozzo. Bom, obrigado, Thiago. Bom, queria aqui deixar meu agradecimento, né? Um enorme prazer ter o Fábio Gozzo aqui participando do seminário do My Friends Massa, tá? Então, agradeço em nome da organização do My Friends Massa e também da BRPod, tá? Obrigado, Fábio, por ter aceitado aí, colocado na tua agenda um tempinho aí para apresentar os teus dados aqui nesse canal, tá? Bom, o Fábio Gozzo, ele é uma referência aqui no Brasil na espectrometria de massa, tá? Aplicada à proteômica, com ênfase em proteômica estrutural, né? Biologia estrutural. Então, ele vem contribuindo bastante nessa área. E ascendendo, assim, a proteômica, a espectrometria de massa, para problemas, assim, de fronteira, né? Isso eu consigo observar nos trabalhos dele, nas apresentações dele. Ele coloca sempre a espectrometria de massa lá, realmente, na fronteira do conhecimento, né? E tentando desvendar aí problemas bem cascudos, tá? O Fábio Gozzo, ele coordena o Dalton, né? O Laboratório de Espectrometria de Massa, da Unicamp. Fábio, qualquer erro que eu cometer, você pode me corrigir, tá bom? Pode deixar. Um breve resumo assim, do teu currículo. Você tem graduação em Química pela Unicamp, né? O teu mestrado também na Unicamp. O teu doutorado você fez na Unicamp com sanduíche, na Universidade de Pardubice. Pós-doc também fez na Unicamp. Bom, e ficou à frente aí de 2004, 2016, 2018? 2008. 2008, ou 2004, 2008, do LN Bio, né? Bom, hoje você é professor livre-docente da Unicamp, já fez o concurso para titular e passou, então parabéns pelo concurso e parabéns por essa nova posição. Bom, você possui, são mais de 160 publicações, né? Isso é impressionante o grau, né? O impacto dos teus trabalhos, né? Você tem trabalhos em diversas Nature Chemical Biology, Nature Protocols, então a família Nature você também está pontuando bastante lá, além da Analytical Chemistry, né? A Gevan Chemie, então, assim, realmente são trabalhos bem de fronteiras. Possui também patentes, né? Então, bom, e assim, eu tenho um prazer, né, de conseguir, nos últimos tempos, você tem se aproximado um pouco mais do Rio, né, também por causa da sua colaboração grande com o Paulo Carvalho, né, a gente orienta uma aluna e você também ajuda bastante em alguns trabalhos, você tem se aproximado também muito do grupo da Fiocruz, também trabalha com essa proteômica estrutural, né, biologia estrutural, então é um prazer e eu agradeço novamente e passo a palavra para você. Obrigado, Fábio. Obrigado pelas palavras gentis. Eu, na realidade, que agradeço enormemente o convite. Eu queria agradecer publicamente aqui e elogiar a iniciativa, né, que vocês tomaram aí nesse período de pandemia, de organizar essa série de seminários. Eu tenho assistido quase todas as palestras aí via YouTube, para a gente acontecendo, né? Proteômica é uma área muito grande para a gente conseguir acompanhar todos os desenvolvimentos que estão acontecendo, né? Então, essa é uma excelente oportunidade para a gente aprender bastante aí também, né?
A nossa comunidade, ela é pequena, mas ela é muito bem estruturada, com grandes pesquisadores, então, sempre que a gente tem a oportunidade de colaborar, a gente colabora com o maior prazer naquilo que a gente pode ser útil e naquilo que as outras pessoas também podem nos ajudar, né? Sou um grande fã de colaborações e, como disse, nós temos muitas capacidades dentro da nossa comunidade que faz com que a gente consiga caminhar bastante, né? Então, isso vai ficar bastante claro aqui nessa apresentação, que o trabalho não é só nosso, é um trabalho colaborativo envolvendo diversos grupos e diversas expertises de diversas origens, né? Que eu vou tentar mostrar aqui, né? Bom, passando então esse agradecimento mesmo pela grande iniciativa de vocês, passando aqui para a parte de apresentação. O que eu vim falar hoje, talvez colocar as coisas um pouquinho de uma outra perspectiva, né? A gente que está na espectrometria de massas há um bom tempinho, né? Isso denuncia um pouquinho a nossa idade, mas faz um tempinho aí que a gente está na área. E a ideia aqui é talvez olhar um pouquinho de fora, né? A área, o desenvolvimento e talvez mostrar que ainda temos bastante coisas para a gente caminhar, bastante coisas para a gente... muitos campos ainda não mapeados para a gente pisar e caminhar, para tentar alcançar, talvez, níveis cada vez melhores ainda dentro dos trabalhos de proteômica, né? Então, para ser um pouquinho mais saudoso, eu coloquei aqui um slide, né, mostrando, então, aqui, acho que uma das primeiras ferramentas que acho que muitos dos que estão ou vão assistir esse seminário vão se identificar, né? Esse é acho que um dos primeiros equipamentos utilizados, principalmente aqui no Brasil, né, para se fazer proteômica, lá no final dos anos 90, começo dos anos 2000, alguma coisa assim, né? Então, esse daqui é o famoso Voyager D Pro MALDI, né? Onde, como a gente pode ver pelo computador, a gente pode ver que é bastante antigo o sistema, mas que foi o responsável pela iniciação de muitos na área de proteômica, né? E aí a gente tinha esse famoso mouse, né? Que a gente tinha aqui acoplado para a gente conseguir obter os espectros. Tinha um joystick aqui junto com o mouse. Esse joystick era o que permitia a gente adquirir esses espectros. A gente fazia um fingerprint para ir lá e conseguir identificar uma proteína, né? Isso era uma coisa muito interessante, né? Porque você colocar ali uma proteína no seu espectro, no seu equipamento, e logo depois você conseguir tirar aqui, deixa eu só colocar aqui. Isso. E conseguir identificar e o programa dizer para você que proteína aquilo era, né? Desde esses primórdios, né, da espectrometria de massa, onde a gente usava somente a massa intacta do peptídeo, com proteínas puras, etc., muito se caminhou até se estabelecer a proteômica shotgun como o verdadeiro cavalo de batalha em todos os trabalhos em proteômica, né? E aí, o que a gente tem hoje você tem hoje uma gama gigantesca de aplicações, né, em proteômica, mas todas elas usam como alicerce básico exatamente a proteômica shotgun, né, onde você coloca lá todo o seu digesto num sistema com separação cromatográfica, num sistema onde você adquire, então, os seus espectros de fragmentação, e aí processamento para identificação, reconstituição das suas proteínas, etc., né?
sem dúvida, a evolução dos instrumentos, principalmente aí, né, na década de 2000, comecinho da década de 2010 ali, um crescimento vertiginoso das capacidades das várias plataformas de espectrometria de massas permite que a gente hoje consiga ter uma performance muito superior se a gente olhar mesmo há alguns anos atrás, né? Então, isso daí virou o alicerce de tudo quanto é a análise que a gente possa fazer. E concomitantemente com essa parte do desenvolvimento da proteômica shotgun, né, isso vem junto, acompanhado, obviamente, de uma outra revolução também, de um desenvolvimento fantástico, que é a evolução de softwares, né? Muita gente, assim como eu, começou sequenciando espectros de fragmentação de peptídeos na mão para obter a sequência, pegando a sequência, jogando manualmente lá no BLAST para ver que proteína que era, mas a gente não consegue ir muito longe com isso, né? O volume de dados é realmente muito grande, o tempo empregado nisso é muito grande. Então aí, obviamente, os softwares são, junto com a instrumentação, as duas grandes tecnologias habilitadoras para que a gente consiga realizar o nosso trabalho. Isso aqui eu tirei de uma revisão de software e nessa revisão estava aqui essa imagem, né? Eu não podia deixar de citar aqui também o Pattern Lab, né? Criado, como disse, né? A nossa comunidade é relativamente pequena, mas bastante talentosa, né? E aí nós temos aqui, citado aqui o Pattern Lab do nosso querido Paulo Carvalho também, que faz um trabalho fantástico e extremamente competitivo com tudo que é de melhor aí fora. E a gente tem se utilizado muito das ferramentas que ele disponibiliza para toda a comunidade, né? E juntamente, então, com a parte de identificação, a primeira coisa que se tornou evidente é que não bastaria a gente identificar, saber quem está lá, né, dentro daquela nossa amostra, mas pelo menos uma informação quantitativa ela era necessária, né, e aí vieram os vários métodos quantitativos, né, para se fazer proteômica, e aí então se estabeleceu na prática o primeiro grande protocolo de utilidade do ponto de vista da gente conseguir tentar olhar os sistemas biológicos do ponto de vista proteômico, né? Que é a hipótese da proteômica quantitativa, né? Essa hipótese, ela permite que a gente consiga olhar duas amostras que a gente está querendo comparar e olhar através da quantificação das proteínas que estão lá, proteínas que possam vir a ser interessantes para o levantamento de hipóteses, né? Então, essa hipótese, ela é baseada de que quando você tem alguma diferença entre amostras, por exemplo, uma amostra de um tecido, por exemplo, tumoral e um tecido normal, né? E você olha quantitativamente as diferenças das quantidades das proteínas que estão ali, aí a hipótese que está por trás, na realidade, é que aquele processo que você está estudando, ele é regulado por uma diferença na quantidade de proteínas que estão lá, ou seja, uma diferença nas taxas de expressão e degradação que faz com que a quantidade de proteínas entre as duas amostras sejam diferentes. E essa é uma hipótese muito razoável, né? Muitos dos primeiros mecanismos biológicos que a gente estuda na vida são baseados no aumento ou diminuição da quantidade da proteína, de uma determinada proteína naquela amostra, né? E nós temos uma pilha gigantesca de exemplos fantásticos de como a gente consegue abordar sistemas biológicos usando essa hipótese quantitativa. Ou seja, o que está levando àquela situação biológica é, na realidade, a diferença de quantidade de uma determinada proteína ou várias proteínas, né? Aqui mesmo nesta série a gente tem vários exemplos mostrando como que esses dados quantitativos permitem a gente levantar hipóteses.
A segunda hipótese, que surgiu também muito já no início, porque na prática era só uma adaptação do processo de identificação, é a hipótese da modificação pós-traducional, né? Então, quando a gente pega a análise das modificações pós-traducionais que existem numa amostra, quando a gente analisa essas modificações, na prática a hipótese que está por trás é que são essas modificações pós-traducionais que regulam a função e atividade das proteínas. E aí, fazendo isso de forma diferencial também entre amostras, a gente permite interrogar e talvez levantar hipóteses também de se aquelas modificações é que estão disparando determinados processos biológicos ou não, tá? Como eu coloco aqui, a área de modificação pós-traducional, ela é uma área gigantesca, uma área em si, né? A gente chama de PTMs, né? Mas se a gente olhar, por exemplo, glicosilação como um todo, isso daí é uma área enorme, com uma importância enorme, que pode ser olhado até a parte. Então, cada uma dessas diferentes classes de PTMs tem incumbido em si todo um mundo ali dentro, né? E, principalmente, né, a fosforilação, que são são menos complicadas de se fazer, né, elas não são mais simples, são menos complicadas. A gente tem também uma quantidade grande de trabalhos mostrando isso daí, como que você pode tirar hipóteses e olhar mecanismos através dessas hipóteses. E é interessante notar aqui que a hipótese da PTM, ela não implica necessariamente que você vá ter uma mudança quantitativa, né? Você pode ter simplesmente um aumento de uma fosforilação, mas sem mexer na quantidade de proteína, tá? Ou ela pode vir também acompanhada da proteômica quantitativa, onde você vai ver a quantidade da proteína em si, tá? E acho que um dos avanços fantásticos que tem sido feito nessa área em termos de desenvolvimento, né, a parte de proteômica top-down, onde você não obtém uma média do que tem ali naquela sua amostra, mas você consegue fazer o pinpoint de que tipo de classes de modificação e que correlações existem entre essas modificações, que permite fazer uma análise um pouco mais profunda, além de simplesmente mapear que tipo de PTMs existem, né? Então, essa é outra hipótese que a espectrometria de massas tem trabalhado bastante em cima e tem tido bastante sucesso, tá? O meu ponto aqui é tentar colocar aqui agora coisas que não são olhadas com tanto carinho às vezes, ou seja porque há um desconhecimento de como fazer isso, ou uma dificuldade técnica em fazer algumas dessas coisas. Mas se a gente olhar na literatura, a gente vai ver que existem vários outros mecanismos de regulação de processos biológicos que não envolvem mudança de quantidade e que não envolvem mudança em PTM somente, né? Então aqui eu coloquei 3 apenas como um exemplo, né? A gente tem sistemas que são ativados ou desativados simplesmente por sistema de translocação de proteínas, né? Proteínas que são ativadas ou desativadas e, consequentemente, suas vias através de proteólise, tá? E a mudança na rede de interação de que determinadas proteínas acabam tendo ao longo de diversos processos, tá? E acho que o fato mais interessante de tudo isso, 2 fatos, né, interessantes. Primeiro que esses processos regulatórios, eles não são pontuais, né? Eles sempre ocorrem de forma conjunta. Então, aqui um exemplo onde você tem uma interação que leva a uma mudança pós-traducional, essa mudança pós-traducional leva a uma translocação, essa translocação vai levar à mudança de parceiros de interação. Ou quando você tem uma proteína expressa, e aí você tem, por exemplo, um peptídeo sinal, você tem uma proteólise que leva a uma translocação, essa translocação leva a mudança pós-traducional, que leva a uma mudança de interação.
Então, todas essas coisas, na realidade, elas estão interligadas e raramente elas acontecem de uma forma pontual. E a coisa, para mim, que acho que mais chama atenção é que, assim, existem, obviamente, métodos para fazer isso, né? A gente tinha métodos para identificar proteínas, a gente tinha métodos para identificar mudanças pós-traducionais antes de espectrometria de massas, mas, obviamente, que a espectrometria de massas, ela dá um salto enorme na nossa capacidade de caracterização desse tipo. E esses 3 exemplos aqui que eu coloquei, translocação, proteólise e interação, elas são completamente factíveis de se olhar do ponto de vista proteômico, usando a espectrometria de massa como ferramenta, né? Então, e todas elas se baseiam exatamente naquele alicerce todo da proteômica shotgun. O que a gente precisa apenas uma preparação de amostra, uma aquisição de dados ou um processamento um pouco mais elaborado para a gente conseguir trabalhar isso. Então, se a gente olha para o espectrômetro de massa não apenas como aquela maquininha de jogar a amostra lá no começo, fazer a corrida, jogar naquele seu software padrão e pegar sua tabelinha no final, mas você olhar ela como uma ferramenta que pode tirar informações moleculares do que você tem ali na sua mão, então, agora uma técnica que é capaz de olhar para todos esses sistemas de mecanismos de regulação, em princípio, tá? Alguns deles, a translocação, acho que é a parte mais complicada, tá? Já existem vários trabalhos trabalhando com translocação, mas eu acho que eu diria que é a parte um pouco menos desenvolvida. Proteólise é uma coisa que a gente conseguiria fazer naturalmente, eu só acho que ela é pouco explorada, e eu vou falar bastante aqui também da parte de interação, de como é que isso regula, né? E uma outra visão que eu também gosto de compartilhar é o seguinte: quando você joga a sua amostra no seu espectrômetro de massa, a quantidade de informação produzida, ela é constante, tá? Cada espectrômetro de massa vai ter uma capacidade de produção de informações. Agora, como você atribui essas informações é que é diferente. Eu posso ter, tipicamente, uma quantidade limitada de informação sobre um grande número de proteínas, tá? Mas se eu simplificar o meu sistema, eu posso ter uma grande quantidade de informação sobre um conjunto menor de proteínas. De forma que a quantidade total de informação ela seja constante. É aquilo que o espectrômetro de massa consegue produzir, tá? E aí, eu costumo separar aqui, então, 2 grandes classes. Isso não é uma coisa binária, isso é um gradiente, né? Mas eu costumo colocar, então, a proteômica clássica aqui embaixo, que é o que a gente faz, né? Eu consigo pegar um número grande de proteínas, mas, entre aspas, eu consigo obter uma quantidade de informação relativamente pobre, que vai ser basicamente identificação, possível PTM e a quantidade, ou eu posso simplificar, então, e partir para o outro lado, que é a proteômica estrutural, aonde eu vou obter uma informação extremamente detalhada, mas de um conjunto limitado de entidades ali na minha análise, ok? Então, se a gente olhar a proteômica desse ponto de vista, o que a gente tem é um perfeito gradiente que a gente começa na fase discovery, né? Que é na fase onde você faz uma proteômica mais clássica, onde você levanta dados quantitativos e é onde você vai ter, você vai elencar hipóteses biológicas que podem explicar o fenômeno que você está olhando, tá? O problema é que quando você está muito na ponta, é muito difícil de você saber o que é causa e o que é consequência do seu processo, né? Então, se você, de novo, está comparando um tecido tumoral com um tecido normal, as mudanças que você vê lá, você não sabe se elas são consequências do desenvolvimento de um processo tumoral ou é alguma coisa que desencadeou o processo tumoral que você está olhando. Então, quando você está num extremo, o que você tem são hipóteses, né? O que você tá na fase de discovery. E uma vez que você tem as suas hipóteses, você tem
está na fase desse discovery, o que você quer é chegar no mecanismo, né? É o que você quer entender como aquele processo se dá e como isso leva a observar as mudanças que você está observando na fase discovery. E aí, para isso, você tem que trabalhar com a estrutura e interação dessas proteínas. Essa é a forma como, lá no final, você vai chegar no mecanismo detalhado de como esses processos acontecem e são regulados, tá? O problema é que estrutura não é algo trivial, né? Infelizmente, nós não temos uma fonte de produção de estrutura de proteínas ou de complexos proteicos de larga escala como nós temos para a proteômica. Isso é uma tarefa difícil, tá? As técnicas que a gente tem disponíveis, elas são limitadas, né? Todas as técnicas vêm avançando, mas a gente tem limitações intrínsecas de cada método, né? E isso daqui, por exemplo, demonstra que a taxa de sucesso para a cristalização, se você não fizer nenhuma análise prévia, nenhum nada, ela pode ser muito baixa. Então, dificultando enormemente a nossa capacidade de olhar do ponto de vista estrutural como os processos biológicos estão acontecendo, tá? E não é à toa que, por exemplo, o Prêmio Nobel de Química de 2017 foi dado justamente para uma nova técnica de elucidação estrutural de proteínas, que é a criomicroscopia eletrônica, porque isso abre novas portas para a gente conseguir investigar os sistemas, né? Mas aí também vem exatamente a pergunta, né? Por que não usar a espectrometria de massas para a gente tentar investigar, obter uma informação que é, ao mesmo tempo, muito importante, que é a estrutura e interação, né? A estrutura de complexo proteína-proteína e das proteínas em si, com exatamente uma técnica que, em princípio, ela é universal, né? Espectrometria de massas, em princípio, não tem nenhuma limitação de que tipo de proteína você consegue analisar, tá? Desde que você tenha uma preparação de amostra e uma análise adequada, nada não é passível de ser analisado por espectrometria de massa do ponto de vista de proteínas, né? Então, o nosso trabalho, que a gente desenvolve, ele vai justamente com esse norte, né? Como é que a gente usa o poderio da espectrometria de massas para tentar olhar os sistemas biológicos um pouco além da etapa de hipótese, né? Como é que a gente olha no sentido um pouco mais avançado, né? Todas as nossas capacidades mais conhecidas, né, identificação, modificação, quantificação, elas são baseadas sempre na análise de sequência primária e como você tem massas diferentes para cada aminoácido, a coisa fica fácil. A pergunta mais complicada é como é que você obtém informações tridimensionais de uma proteína e correlaciona isso com massa, que é o que a gente consegue medir, né? Afinal de contas, em princípio, uma proteína nativa, uma proteína desnaturada, ela tem exatamente a mesma massa, né? Não existe um método, mas existe uma verdadeira gama de métodos para a gente fazer análise em proteômica estrutural, tá? Eu elenquei aqui 5, elas não são as únicas, mas são as mais comuns, e eu tive particularmente o prazer de poder ter trabalhado com todas elas, né? E aqui em cima estão as 3 que acredito que eu tive um pouco mais de contato e pude trabalhar. A mobilidade iônica, que é uma técnica extremamente elegante, uma técnica extremamente informativa para você analisar coisas que seria muito difícil, muito fácil você fazer biofísica de proteínas, análises conformacionais por mobilidade, e é uma técnica que tem tido um desenvolvimento instrumental muito grande nos últimos anos, com um aumento de capacidade de resolução enorme. Mas aqui, particularmente, eu vou focar em duas partes. A parte de cross-linking e a parte de troca de hidrogênio e deutério, ok?
A gente já teve aqui na série a palestra do Richard Valente, né, da Fiocruz do Rio de Janeiro. Ele falou bastante sobre Crosslink e HDX. Ele é um grande especialista nas duas áreas, né, o grupo todo lá da Ana Gisele e do Richard são pessoas que a gente tem bastante interação, e que a gente colabora muito, e é um grupo muitíssimo competente nas duas técnicas, e na palestra dele, o Richard destrinchou os detalhes técnicos dessas duas técnicas de Crosslink e HDX muito bem. Então, se alguém estiver assistindo aqui ou depois e quiser ter detalhes experimentais ainda maiores de como essas técnicas funcionam, eu recomendo fortemente a apresentação que foi feita pelo Richard, e eu não vou entrar em tantos detalhes assim, vou tentar mostrar um pouco mais de aplicações aqui em função do tempo, tá? Mas só dando uma visão geral, a técnica de crosslink, em princípio, ela é muito simples, ela é muito fácil de entender, né? O que a gente tem é uma molécula orgânica que tem 2 centros reativos, tá? Esses 2 centros reativos, essa molécula a gente incuba junto com a nossa proteína em estado nativo, ok? E aí, então, a gente vai ter uma formação de uma ligação covalente pela reação dessas duas pontas aqui com a superfície da proteína, de forma que eu formo uma ligação covalente agora entre as cadeias laterais dos aminoácidos, que estão aqui. Como a gente sabe qual é o tamanho físico dessa molécula, por exemplo, essa molécula aqui eu estou colocando aqui como 10 angstroms, e se eu conseguir ligar este resíduo com este resíduo, então a formação desse crosslinking aqui indica para mim que esses 2 resíduos estão na estrutura nativa ao máximo de 10 angstroms de distâncias. Então, a gente costuma dizer que o crosslinking é uma técnica que ele funciona como uma régua molecular, onde a gente consegue, então, medir distâncias entre resíduos de uma proteína na sua forma nativa. E, como eu disse, todas essas técnicas, elas têm como grande pilar, né, como grande alicerce, exatamente a proteômica caixótica. Então, como é que a gente faz essa análise, né? A gente pega a nossa proteína, incuba ela com reagente de crosslinking. Eu vou formar, então, essas ligações covalentes aqui, e aí a partir daqui, é uma análise proteômica convencional. Eu vou fazer uma digestão, vou jogar numa análise de LCM e SMS, aqui eu vou identificar quem são os meus crosslinks e vou trabalhar com isso. O que é diferente? Apenas a etapa de reação anterior, tá? A digestão é com tripsina, convencional normalmente. A única coisa que vai mudar é o tipo de espécie. Além dos peptídeos normais, convencionais, que a gente forma normalmente numa proteômica convencional, a gente vai formar esse tipo aqui de espécie, onde eu tenho um peptídeo e agora ele está ligado covalentemente a um outro peptídeo. E é esta espécie aqui que eu quero identificar no meu espectro, tá? E uma vez que eu identifique isso daqui, eu consigo pegar meu mapa, por exemplo, minha sequência proteica que está aqui, olha, e falar assim, olha, esse crosslink que está aqui, ó, ele é um crosslink entre o resíduo 40 e o resíduo 120. Esse daqui é o 50 no 80, e assim por diante. Ou seja, na estrutura nativa, esses 2 resíduos aqui, este e esse, tem que estar no máximo a 10 angstroms, este e esse tem que estar no máximo a 10 angstroms, e assim por diante. Então, dessa forma, eu consigo obter um mapa de crosslink que me dá restrições de distância entre aminoácidos, que eu vou utilizar, então, para fazer uma análise estrutural do meu sistema que eu estou estudando, tá? É daí que eu tiro, então, a informação. De novo, o Richard já deu uma apresentação bastante profunda sobre os detalhes técnicos de como isso acontece, tá? Então, eu recomendo também, novamente, a apresentação dele, tá? E o interessante é que a técnica de crosslink, na realidade, ela é uma releitura do ponto de vista do espectro de emittente de massa, porque ela já era utilizada, né? Se a gente quiser saber se 2 proteínas interagiam, basta eu fazer um gel da proteína A, da proteína B, aí eu faço o gel também da mistura da A com a B, mais o meu crosslinker.
Então, você está vendo aqui, olha, eu tenho uma proteína, outra, como elas interagem, o que eu tenho aqui é, quando adiciono meu crosslinker, é a formação de uma espécie molecular covalentemente ligada, que agora migra mais alto no meu gel, indicando a formação, então, do complexo. Então, essa informação mais básica que a gente consegue obter é essas duas proteínas interagem. Mas o crosslink permite a gente ir um pouco além, né? Se eu tenho, onde eu tenho múltiplas proteínas, caso típico, por exemplo, de uma down, né? Onde aqui eu tenho, por exemplo, uma proteína isca e depois as várias proteínas que eu pesco no meu experimento de pull down. Se eu tiver crosslinks entre as diferentes espécies, eu consigo identificar aquilo que eu chamo da topologia do complexo, ou seja, quem está diretamente ligado com quem, né? Ao contrário de um experimento de pull down e proteômica convencional, onde eu tenho lá uma lista de 20, né? Aqui, se eu identifico quem está ligado, eu sei exatamente a arquitetura deste complexo e quem está ligado fisicamente com quem. E se eu tenho mais de um crosslink entre duas proteínas, eu agora vou permitir mapear exatamente aonde é a região de interação entre essas duas proteínas. A gente vai ver aqui alguns exemplos. E um último nível, que seria o mais alto o grau de informação, se eu tiver vários crosslinks dentro da mesma proteína, eu posso usar, em princípio, essas restrições de distâncias para modelar a estrutura terciária dessa minha proteína. Então, esses são os diferentes níveis de informação, desde o mais básico, como elas interagem, até passando por quem interage com quem, chegando a um nível de detalhe um pouco maior, que é mapear exatamente a região exata de interação, e ainda, num último momento, como que a gente poderia utilizar isso para resolver estrutura terciária, tá? Crosslink hoje é uma técnica que está bastante... Quando a gente começou a trabalhar, as coisas eram bastante a época que a gente sequenciava peptídeos na mão, né, analisando o espectro de fragmentação, e a mesma coisa aconteceu aqui, lá em torno de 2010, quando a gente começou a atuar um pouco antes, a gente começou a analisar os espectros de fragmentação, e a gente descobriu fragmentos que são característicos dessas cadeias ligadas pelo meu crosslink, tá? Isso ajudou a gente a selecionar espectros que eram referentes a olhar e usar isso daqui como uma ferramenta para resolver problemas biológicos de interesse, tá? Então, esse foi o primeiro problema biológico que a gente tratou com o crosslinking, tá? Isso aqui é uma colaboração com o professor Kleber Franchini e a professora Aline Santos, relatando o problema da questão da hipertrofia cardíaca, tá? Basicamente, o problema biológico aqui é, quando você tem um estímulo mecânico no seu coração, no caso, por exemplo, de hipertensão, esse estímulo mecânico, ele continuado, né, sob esforço contínuo, ele leva a uma deformação, né, do tecido cardíaco, do cardiomiócito para levar justamente a hipertrofia. Ou seja, uma célula normal, se você ela mecânica com contração cada vez maiores, isso automaticamente muda a bioquímica dela e leva à hipertrofia. Então a gente estava interessado em entender qual era o processo de sinalização que isso levava. Bom, uma das proteínas que já havia sido identificada como uma dos principais
proteínas que trabalham exatamente nessa sinalização é a FAC, que é a quinase de adesão focal, né? Então, a gente tem aqui estrutura de partes do domínio dela, mas uma coisa interessante é a FAC, ela tem diferentes parceiros em diferentes localizações. Então, aquilo que eu comentei lá no início, né? Translocação de proteínas, ela faz parte do mecanismo biológico, né? Então, a gente sabia que, por exemplo, a FAC interage com miosina no sarcômero. Se ela estiver localizada no sarcômero, ela interage com a miosina, tá? Mas se ela estiver no citosol, ela interage com a alfa-B cristalina. E essas interações eram interações chaves para o processo, tá? Então, aqui a gente partiu para o projeto de mapear exatamente, estruturalmente, como essas interações aconteciam, tá? Então, do ponto de vista experimental, isso como eu disse, ele é relativamente simples, né? Você tem as duas proteínas, você incuba ela junto com o nosso crosslinker, né, nosso reagente, faz o fracionamento da amostra, leva para o espectrômetro de massas, e aí a gente processa, né? Eu sempre costumo usar essa figurinha aqui, né? Ela não é muito profissional, mas eu acho que ela relata muito bem como que a gente fazia na época, porque não existia software para a gente analisar isso, e a gente analisava isso na mão mesmo, né? Pegar espectro por espectro, analisar na mão, etc. O máximo de ferramenta tecnológica que a gente usava era o Excel, né? E aí, o que a gente a gente utilizou um crosslinker, que é o DSS, que reage primariamente com lisinas, tá? Então, mostrado aqui as várias lisinas em vermelho das duas proteínas, tá? E aí, depois de 15 mil espectros de MS2, que a gente obteve no nosso experimento, apenas 38 deles correspondem a de crosslink. Então, ele é mais ou menos aquela problemática da modificação pós-traducional. Apenas uma quantidade muito limitada das espécies que você está mostrando no seu espectrômetro de massa são as espécies de interesse, né? E aqui, então, estão, por exemplo, as proteínas, as duas proteínas de interesse, né? Aqui, nós temos aqui a miosina e a FAC, tá? Então, o que a gente tem aqui é 2 crosslinks, tá? Ligando a miosina à FAC, mostrando que esses dois pares de resíduos, eles têm que estar próximos dentro de uma distância de 10 angstroms, tá ok? Espera aí que teve um pequeno probleminha aqui. Travou? Meu PowerPoint. Travou meu PowerPoint aqui, eu tô tentando. Tá. Pronto, deixa eu só recomeçar aqui. Chegou a mostrar o mapa de crosslink, né? Mostrou só as sequências. E voltei comigo com o Fábio aqui, porque por algum motivo eu tiro, principalmente eu que estou fazendo streaming, dá um problema com o áudio. Agora parou, agora tá ok. Tá, beleza. Vocês estão vendo minha tela ou não? Não, peraí. Talvez você pode compartilhar de novo. Tá, beleza. Deixa eu tirar isso aqui. Isso. Deixa eu começar aqui de novo. Vamos lá. Momento piadinha infame, né? Igual o Faustão, quem sabe faz ao vivo. É isso aí. Agora, tecnologia é boa, mas é só quando ela funciona, né? Piadinha, pi. Você colocou ou não? Tá. Ainda não. Apareceu aí agora? Sim. Aí você tem que colocar essa. Vamos ver. Perfeito. Perfeito?
Tá. Então, continuando aqui. Só isso. Né? Então, continuando aqui, a partir daqui, agora a gente tem, então, os dois crosslinks, mostrando que esses dois pares estão dentro de 10 angstros. Então, o que a gente faz aqui é colocar agora os dois pares de resíduos próximos um do outro, numa estrutura, de forma que esses dois pares aqui da lisina e da FAC estejam próximos a 10 angstroms, e esses dois em amarelos também, né? Então, quando a gente olha agora a estrutura, a estrutura total, a gente tem exatamente, então, agora, como é o complexo do ponto de vista estrutural, tá? E a vantagem da gente agora ter a estrutura desse complexo é que a gente consegue agora manipular essa interação como a gente quer, tá? Então, essa região laranja aqui, olha, ela é agora a região de interação, né? Então, aqui o complexo está desmontado, né? E essa parte laranja, você pode ver que ela encaixa exatamente aqui nesse bolsão que está aqui. Então, o que a gente faz agora a gente localiza quais são os principais resíduos responsáveis por essa interação, e para comprovar que a estrutura é essa mesma, o que a gente faz? A gente faz mutações em cima desses resíduos, né? Então, uma vez que você faz mutação nesses resíduos, a interação que existia na proteína selvagem, ela praticamente deixa de existir quando você faz essa mutação, porque agora está enfraquecendo exatamente a força de interação aqui, comprovando, então, que esse realmente é a região de interação entre essas duas proteínas. Então, essa é o poder que a gente tem de crosslink, onde, em princípio, somente com 2 crosslinks, a gente consegue mapear exatamente onde é que é a região de interação, né? E aí, o que a gente faz a gente agora, com essa estrutura, se esse daqui é o peptídeo que interage na estrutura aqui da proteína, o que a gente faz você pode mandar sintetizar esse peptídeo, né, e internalizar esse peptídeo na célula, que ele deve bloquear essa interação. E aí, então, é exatamente isso que é feito aqui, olha. Isso aqui é um cardiomiócito controle. Quando a gente internaliza esse peptídeo aqui, que é exatamente o peptídeo que se liga na FAC, e aí ele, consequentemente, vai bloquear, quando você internaliza esse peptídeo, ele bloqueia a interação, e o fato de você bloquear essa interação faz com que em 24 horas você observe a hipertrofia espontânea desses cardiomiócitos, mostrando que é exatamente essa interação que é chave para disparar o processo de hipertrofia. Então, agora a gente já tem uma peça do mecanismo, né? E eu comentei que a FAC, ela também interage com a alfa-B cristalina, que é uma chaperona, né? Quando ela está no citosol. Então, quando ela está ligada no sarcômero, ela está ligada na miosina. Quando eu bloqueio essa interação e ela vai para o citosol, ela interage com a alfa-B cristalina. Então, a mesma coisa, né? A gente mapeia aqui as regiões de interação, e aí a gente consegue montar, então, um modelo estrutural, e a gente consegue também confirmar, através de mutantes, que esse daqui é a estrutura da interação da FAC com a alfa-B cristalina. Muito bem. E o que acontece quando você faz um nocaute desses genes, né, da alfa-B cristalina? Quando você faz nocaute desses genes, o que você observa é exatamente a apoptose, tá? Mostrando que, se você não tiver alfa-B cristalina, isso leva a célula à apoptose, tá? E aí, ainda já comentando naquilo que eu apresentei, né, falando que um dos mecanismos de ativação, desativação, é exatamente a proteólise, o que foi observado é que a FAC, quando colocada no citosol, na presença, sem a presença da alfa-B cristalina, o que você vê, ela é degradada pela calpaína. Então, a calpaína
ela vai degradar a FAC no citosol, e a alfa-B cristalina, ela protege, né? Você vai ver que o aumento da alfa-B cristalina protege a FAC da degradação. Então, juntando todos esses dados, o que você tem, então, agora é um mecanismo mesmo, né? Aonde o estresse mecânico leva à fosforilação da FAC, que está ligada na miosina no sarcômero, tá? Eu não mostrei essa parte de fosforilação, mas também foi feito por a espectrometria de massa, identificado lá o fosfopeptídeo. Quando isso acontece, a fosforilação pelo estresse mecânico, ela sai do sarcômero e vai para o citosol, onde ela é novamente fosforilada pela SIRS, e aí ela se transforma na formativa. Na formativa, ela interage com a alfa-B cristalina, que protege ela da degradação da calpaína. Sem interação com a alfa-B cristalina, ela é degradada pela calpaína no citosol. Mas uma vez protegida da degradação pela interação com a alfa-B cristalina, ela é translocada para o núcleo, onde ela vai interagir com fatores de transcrição e vai levar, então, a hipertrofia cardíaca, a hipertrofia do cardiomiócito, tá? Então, aqui está demonstrado como que você entender a interação, entender quais são os domínios, modificações pós-traducionais e translocações, seguido aí também de um processo proteolítico, tudo isso interage para a gente conseguir descrever o mecanismo como o processo de hipertrofia cardíaca se dá a partir do estímulo do estresse mecânico, tá? Então, novamente, nesse trabalho nem tudo aqui, obviamente, foi feito pela parte de espectrometria de massas, mas a espectrometria de massa poderia muito bem acompanhar exatamente todos os processos de localização, translocação, etc, etc. O que a gente fez aqui foi a parte de fosfoproteoma e a parte de interação tanto na miosina quanto com a alfa-B cristalina, tá? Mas aí a gente sai um pouco da criação de hipóteses, né? E a gente vai para mapear mesmo o trabalho. Bom, embora a gente fez esses trabalhos na mão, né? Logo ficou muito claro a necessidade da gente trabalhar de uma forma um pouco mais profissional, ter um software que fizesse, ajudasse a gente a trabalhar esses dados, dada a complexidade, né? E aí, então, a gente estabeleceu uma colaboração bastante frutífera, que caminha até hoje, com o Paulo Carvalho, né, no ICC da Fiocruz Paraná, e o Diogo Borges, na época, no doutorado do Paulo, e a Tatiana pelo lado do meu grupo, onde a gente desenvolveu o SynXL, né? O SynXL é um software para identificação de crosslink, a cara está aqui, tá? Ele é tipicamente exatamente o mesmo software de identificação de proteína, a única coisa que a gente vai colocar aqui é o crosslinker como informação adicional, e aí, a partir daí, o que a gente tem a gente consegue um mapa de interação de proteínas para a gente ver. E aí, você pode examinar os espectros, né, que estão um espectro lindo, bonito, maravilhoso de um crosslink, como é que você identifica ele, sequencia ele, e você tem a parte de interação. Esse software, sem dúvida, foi um dos grandes avanços que permitiu a gente caminhar bastante com os dados do nosso laboratório, né? E só para vocês terem uma ideia, né? Pegando uma estatística de fevereiro de 2015 a novembro de 2019, o software tinha 4.600 downloads, praticamente no mundo todo, onde você tem algum centro de pesquisa que a gente possa imaginar, né? E a capacidade do software em lidar com esse problema é muito grande e muito variado, um programa muito flexível, né? E aqui eu tenho até um orgulho aqui de mostrar alguns dos trabalhos publicados usando essa ferramenta desenvolvida entre o nosso grupo e o grupo do professor Paulo Carvalho, né? Mostrando, então, a utilidade desse tipo de software para resolver problemas de biologia estrutural, né?
Aqui também outra colaboração com o professor Carlos Ramos, do IQ da Unicamp, mostrando exatamente isso, também interação entre a TOM70, que é um receptor de membrana mitocondrial, e a HSP90, que é uma chaperona, onde a chaperona, então, ela carreia proteínas que vão ser internalizadas para a mitocôndria. Então, existe a interação da chaperona com a TOM70, e aí, então, para a internalização da proteína que está sendo carregada pela HSP90. Então, a HSP90 carrega, se liga na TOM70, passa essa proteína pelos receptores e internaliza, então, para a mitocôndria, né? Então, de novo, aqui, os crosslinks e aqui também um filminho mostrando, passar um pouquinho aqui só para a gente adiantar um pouquinho aqui, olha. Aqui são os pontos de crosslinks que a gente observa, né, experimentalmente, né, e aí, então, o que a gente tem aqui... Aqui. Aí, então, a gente une agora os respectivos pares, e a gente tem, então, a formação de complexo, que está mostrado aqui. Então, aqui são todos os crosslinks montados, e aqui está a estrutura do complexo. Aqui o receptor de membrana, e aqui a porção C-terminal da HSP90, que faz a interação com o receptor, tá? Uma outra técnica que eu mostrei, o Richard falou bastante também na parte de HDX, eu vou falar um pouquinho mais para frente, com um pouquinho mais de detalhe, mas só ilustrando aqui também, né, como que essa correlação entre modificação pós-traducional e a parte estrutural também está muito correlacionada, né, esse é um trabalho com a doutora Juliana Smetana, do LNBio também, né, essa aqui é a TIP-RL, tá, uma proteína que ela interage com uma fosfatase PP2A, tá? E o que a gente tem aqui é exatamente a TIP-RL, e aqui, só colocar aqui numa... E aqui a gente pode ver um pedaço da PP2A na qual interage com a TIP-RL, tá ok? Então, o que a gente fez aqui foi troca hidrogênio deutério na interação da TIP-RL com o C-terminal da PP2A, tá? Então, o que acontece, o que a gente vê nós temos tanto a PP2A aqui, com esses resíduos aqui do C-terminal, quanto a versão dela fosforilada. E a gente vê que quando as PP2A interage com a TIP-RL, existe uma mudança grande no padrão de troca de hidrogênio deutério, mostrando que existe uma interação forte da PP2A com a TIP-RL aqui nesse bolsão. Quando a PP2A agora está fosforilada, a gente vê um padrão de alteração muito mais suave na troca de hidrogênio deutério, mostrando que a afinidade agora da versão fosforilada do C-terminal do PP2A é muito menor com a TIP-RL do que a versão não fosforilada. Então, aí a gente consegue ver que a gente consegue regular forças de interação entre a versão fosforilada e não fosforilada, usando exatamente a parte de troca de hidrogênio deutério. Além da gente conseguir olhar esses mecanismos, né, eu ainda gosto de destacar esse outro trabalho, onde a gente consegue fazer uma coisa que é difícil da gente conseguir obter, né? Esse é um trabalho da lipoproteína, tá? A1, cuja estrutura cristalográfica está mostrada aqui, tá? Então, existe uma estrutura cristalográfica que foi resolvida e está mostrado aqui. Mas, em colaboração, então, com o professor Sean Davis, da Universidade de Cincinnati, o que a gente observou é que muitos aspectos funcionais dessa proteína não batiam com a estrutura, né? Então, o que a gente... essa proteína, ela é um dímero,
tá? É um homodímero, e aí entra um problema para crosslinking, porque se você tem um crosslink entre o resíduo 20 e o resíduo 50, você nunca sabe se são dois resíduos da mesma cadeia ou de cadeias diferentes, né? Então, a forma da gente tentar mapear isso daí foi uma forma muito elegante, onde a gente expressou uma versão da proteína normal e uma versão com nitrogênio 15 marcada, né? Então, usando meio mínimo e nitrogênio marcado. E aí, então, a gente incuba agora essas duas versões. Então, agora, como eu tenho uma versão, eu vou ter um homodímero com nitrogênio 14 e nitrogênio 14, uma com nitrogênio 15 e nitrogênio 15, mas eu vou ter uma onde eu estou misturado, uma cadeia tem nitrogênio 14 e outra vai ter nitrogênio 15, quando eu fizer crosslinking, se o crosslinking for, né, entre dois resíduos da mesma proteína, eu só vou ter, então, duas versões dela, ou 14-14 ou 15-15. Mas, se o crosslink for entre uma cadeia com 14 e outra cadeia com 15, tá? Eu vou passar a ter agora, então, todas as versões possíveis, né? Eu vou ter 14-14, 15-15 ou 14-15, tá? Então, pelo padrão de precursores, eu sei se esse crosslink é dentro da mesma molécula ou se é entre duas moléculas diferentes. Então, a partir daí, a gente consegue, então, diferenciar quais são os crosslinks que são intramoleculares dos que são intermoleculares. E aí, quando a gente olha esses dados não batem com a estrutura cristalográfica, tá? As distâncias são muito maiores do que elas deveriam ser. E isso, além de outros dados, como, por exemplo, os dados de Sachs que não batiam, nos levava a crer que esses crosslinks que não batem, na realidade, eles indicam que a estrutura em solução pode ser outra, tá? Então, o que a gente fez foi uma modelagem da estrutura do dímero da poliproteína, levando agora em consideração esses crosslinks que a gente tem aqui, tá? Então, agora, esse daqui é a estrutura, e eu peço que preste atenção nessas alfa-hélice azul aqui, né? Onde essa estrutura cristalográfica e essa daqui é a estrutura... Opa, vou voltar aqui. Essa estrutura cristalográfica, né? A gente pode ver que a região azul, ela encobre esta parte, e aqui a região que agora é a estrutura que é compatível com os dados de crosslink, expondo agora esta região aqui, tá? E quando a gente agora vê que essa nova estrutura ela é compatível com o dado de Sachs, ela é compatível com os dados de crosslink, e a gente vê que agora, nessa região aqui, há sim uma região hidrofóbica exposta para a interação com lipídios, que é a função dessa proteína, enquanto que na versão cristalográfica você não tem esse PET hidrofóbico que existe aqui. Então, neste caso, os dados de crosslink serviram para corrigir uma estrutura cristalográfica que havia sido depositada, mas que não correspondia à estrutura em solução, tá? Então, esse trabalho, o teu trabalho da parte correlação à estrutura, que foi publicado no JBC, e o protocolo para você resolver estruturas homodiméricas, então, publicada na Nature Protocols, tá? Bom, então, eu quis mostrar aqui como que a gente consegue abordar vários mecanismos, né, de regulação, olhando para proteólise, olhando para a estrutura, olhando para a interação, né? Tudo isso acoplado com translocação, mudanças pós-traducionais, etc. Tá? Mas o mais surpreendente de tudo é que nem isso, às vezes, é suficiente para a gente entender exatamente como são alguns processos, né? E esse daqui é um caso fantástico que mostra como que, se a gente não olhar nos detalhes, a gente não consegue entender determinados mecanismos, né? Existe uma parte das leucemias que elas são causadas, ou pelo menos bastante associadas, com uma translocação, né, que é o gene Filadélfia, que é essa translocação entre o cromossomo 9 e 22,
onde você tem a translocação desta parte aqui com esta, levando a essa translocação aqui, e a região de translocação em uma expressa a proteína BL e a outra a BCR. E aí, no produto translocado, o que a gente tem é uma quimera, que é a proteína ABL-BCR, né? Onde a BL é uma quinase. O que a gente sabe é que determinados... isso daqui é um dos alvos para a gente tratar a leucemia, né? Esse aqui é o alvo, por exemplo, do quimioterápico imatinib, tá? Onde a gente inibe essa quinase. E verificou-se que muitos pacientes, eles são resistentes ao tratamento com imatinib, ok? Então, na nossa visão, às vezes, muito inocente, né, a gente poderia falar assim, vamos fazer uma proteômica, né, vamos pegar pacientes com leucemia que são susceptíveis ao tratamento, pacientes que são resistentes ao tratamento, e fazer uma proteômica para ver se a gente enxerga alguma coisa, né. E eu chutaria que se você fizer esse experimento, você vai achar proteínas diferencialmente expressas, tá? Mas a chave do mecanismo de resistência não vai estar nem na abundância, nem na modificação, nem em nada. A chave para resistência a tratamento com imatinib está em dois mutantes desta proteína aqui, tá? Então, existem mutantes que ocorrem naturalmente na população que resistem ao tratamento com imatinib, ok? Então, nos experimentos de troca de hidrogênio deutério, então isso daqui é o mapa de cobertura, tá? Do Software Dynamics, né, da Waters, que a gente usa para fazer esses mapeamentos de troca de hidrogênio deutério, tá? E aqui estão exatamente comparando a quinase selvagem com duas mutantes, E286K e F317L, tá? Então, quando a gente olha o padrão de incorporação de deutério, né, aqui usando também um sistema automatizado, o que a gente vê é a enorme maioria de todos os peptídeos, isso aqui são os gráficos de incorporação de deutério para todos os peptídeos, a gente não observa praticamente nenhuma alteração, com exceção aqui desses dois peptídeos aqui, olha, tá certo? Então, a gente vê que os dois mutantes, se eu colocar aqui aqui, esses dois mutantes, eles têm uma taxa maior de deuteração quando a gente coloca essa proteína em deutério. O que significa que ou ela está mais exposta, ou ela está em uma região com uma maior dinâmica conformacional ali dentro. E uma das coisas mais interessantes é, a gente normalmente tenta associar que as mudanças na estrutura de uma proteína, quando você faz a mutação, está pontualmente ligada aonde acontece a mutação. E como eu vou mostrar aqui, isso não é verdade, olha. Isso aqui é a estrutura da quinase, aqui está o imatinib, isso aqui é a região de interação, aqui, ó, é a primeira mutação. E aqueles dois peptídeos que a gente viu que tem uma maior taxa de incorporação são exatamente as regiões auxiliares ao sítio ativo aqui, ó. São os que dão suporte no sítio ativo. A mesma coisa aqui, olha. Aqui está a mutação e o reflexo é aqui. Ou seja, essas regiões coloridas em amarelo e roxo aqui, pink, são regiões que elas são mais flexíveis, tá? Então, essas duas mutações aqui, o que elas fazem é elas tornam esse bolsão de interação com o fármaco mais solto, tá? Ele não é uma interação tão forte, e isso diminui a afinidade do imatinib pelo sítio ativo desta quinase. E isso diminui enormemente a eficiência. Só para você ter uma ideia, essa mutante aqui, a afinidade, você precisa de a afinidade diminui a ponto de você teria que necessitar de mais de 4 vezes a dose
do quimioterápico para colocar, e obviamente isso não é factível se tratando de quimioterápico. Porque a afinidade aqui é muito menor devido a essa mudança na dinâmica da estrutura da proteína. Então, olha só que interessante, né? Esse é um caso em que o mecanismo de resistência não vem da expressão de uma proteína, não vem de uma modificação de uma proteína, ela não vem de uma translocação, ela não vem de nada. Ela vem simplesmente da mudança de dinâmica conformacional da minha proteína, né? E isso é uma coisa que uma proteômica convencional, que a gente queira fazer comparativos, a gente nunca iria pegar. Mas, em princípio, a gente é capaz de pegar essas mutações aqui por proteômica, né? A gente normalmente não faz essa busca por mutantes, né? Por SNPs, mas tá aqui um caso em que a gente poderia detectar a presença desses mutantes e aí, então, ver o que essa mutação causa na estrutura e por que ela diminui a afinidade pelo quimioterápico, tá? E, então, aqui, só como uma perspectiva, né? Eu comentei que Crosslink pode aumentar enormemente o grau de informação, né? E eu coloquei lá que a informação mais complexa que a gente poderia, em princípio, ter é os dados de estrutura terciária, ou seja, se eu tenho um conjunto grande de restrições de distância entre os meus resíduos, eu consigo, em princípio, achar qual seria a estrutura terciária, né? Isso já é o que é feito com ressonância magnética nuclear para resolução de estruturas de proteínas, né? A diferença é que em RMN você tem um conjunto gigantesco de dados e para Crosslinking a gente não tem tantos dados assim, tá? Então é necessário desenvolver um novo protocolo de modelagem, tá? Então esse é um trabalho que está em andamento no grupo, só mostrar aqui que a gente testou isso com um conjunto de estruturas do CASP-13, que são estruturas muito difíceis de modelar, são as estruturas mais difíceis, tanto é que elas são usadas em um campeonato, né, para ver quem modela melhor. E aqui são os vários alvos e como a adição dos dados de Crosslink em cima da melhor abordagem hoje existente melhora significativamente a qualidade, né, que seja aqui a qualidade da estrutura modelada, né. Então, a adição dos dados de Crosslink em cima da melhor abordagem hoje disponível traz um ganho significativo. E mais ainda, esse ganho, ele é mais significativo ainda quanto maior é o tamanho da proteína, mostrando que, enquanto que a abordagem tradicional que se tem, a melhor abordagem que a gente tem hoje, ela funciona bem para estruturas menores, ela sofre bastante com estruturas maiores, mas a inclusão de dados de Crosslink na modelagem melhora aí em até 50% a qualidade da estrutura final, tá? Isso é um trabalho em andamento, não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas só para dizer que essa é a etapa final que a gente está trabalhando, tá? Então, só para finalizar aqui, que já está estourando o tempo, né? Eu gosto dessa imagem, né? Eu acho que ela reflete bastante o que a gente tem nos nossos laboratórios, né? A espectrometria de massas, ela pode ser usada de uma forma rotineira para a gente fazer análises bastante clássicas, mas a capacidade instrumental aliado a softwares muito bem desenhados permite a gente ir muito além do que uma simples identificação ou uma quantificação, permite a gente trabalhar com modificações, abundância, né, que eu mostrei que são os típicos, mas permite a gente ir buscar mudanças em padrões de interação, translocação, dinâmica, estrutura e a proteólise que eu mostrei aqui, que são mecanismos tão importantes para os processos bioquímicos quanto as análises que a gente faz de abundância e modificações, tá? Bom, e finalmente, obviamente, queria agradecer aqui, primeiro a todos os alunos que já passaram aí pelo grupo, né, todos com grandes contribuições dentro do grupo, são várias gerações já dentro do nosso laboratório. Os colaboradores, que sem eles a gente realmente não consegue caminhar, são graças a esses colaboradores que nos apresentam os problemas cabeludos aí de biologia estrutural para a gente resolver e avançar bastante na área científica em cada um dos alvos, e obviamente quem permite que a gente faça a nossa pesquisa, né,
o Estudo de Química, o NCTB Analítico, CNPq e, obviamente, em grande destaque aqui, a FAPESP, que permite a gente trabalhar, tá bom? Bom, gente, era isso que eu tinha para apresentar, dando um overview aí dos trabalhos e como que a gente pode, então, estender um pouco aí a parte de espectrometria de massas para outras avenidas. Muito obrigado. A gente agradece, Fábio, foi ótimo. Estamos todo mundo aqui ainda, não caímos, não, todo mundo escutou, foi ótimo, né, Fabinho? Isso, foi excelente. Enquanto o pessoal vai fazendo as perguntas aí no chat, eu tenho 3 perguntas simples, assim. Eu acho assim, sensacional, né, cara, essa parte da espectrometria estrutural e como é que você, realmente, como o Fábio falou, você consegue, né, juntar tudo que tem na fronteira do conhecimento para fazer trabalhos, assim, incríveis. Parabéns mesmo, muito bom. Eu fiquei com uma dúvida da técnica em si e também uma pergunta com relação à aplicação. Então, se você não se importar, eu vou fazer 3 em uma. Manda ver. Primeiro, assim, quando a gente faz o crosslink, nós estamos gerando peptídeos grandes, né, maiores do que nós estamos acostumados com o bottom-up. E a gente já sabe que quanto maior, aumenta a massa, aumenta a carga, CID, HCD nem tanto, né, mas CID não gosta. Tem aplicação para ETD ou só o HCD dá legal? Porque eu vi, por exemplo, a figura que você mostrou de livro, né, aqueles dois bem, uma fragmentação assim, perfeita, linda. Então, eu queria saber se um ETD é interessante colocar ou não é necessário. Com relação aos PTMs, se, por exemplo, a gente sabe, por exemplo, que glicosilação é importantíssimo para interação, por exemplo, e reconhecimento. Se a glicosilação especificamente poderia ser um problema por ter essa questão né, de um impedimento alostérico. E, finalmente, por exemplo, eu tenho muito interesse em receptor, só que eu quase não vejo ligação ligante-receptor. Se já é possível ou isso é ainda uma limitação da técnica do crosslink? Ótimo, vamos lá. Começando lá, então, a sua primeira pergunta. Sim, a gente vê, o nosso interesse são os monstrinhos, né? A gente não está interessado nos peptídeos convencionais. Então, só para você ter uma ideia, uma das... eu coloquei lá, né, que a gente faz uma preparação de amostra, uma aquisição e um processamento um pouco diferente. Na parte de aquisição, tá? Uma das coisas que você faz é, por exemplo, eliminar peptídeos com carga 2. Tá? Não vai existir crosslink com carga 2. Tá? Alguns vão ter carga 3, tá? A maioria vai ter de 4 para cima. Então, se somar peptídeos de carga 4, 5, 6, 7, tá? Esses vão constituir a maioria das espécies de crosslink, e 3 também. Então, depende um pouco aí da complexidade, velocidade do equipamento, etc. Você pode fazer incluindo 3, não incluindo 3, ou 2 rodadas, etc, etc. Mas sim, tem um problema adicional, que é o seguinte: você pode formar aquilo que a gente chama de um dead end, né, onde só reage uma ponta do crosslink, mas não reage a outra. Quando você faz isso numa lisina, isso é um sítio de clivagem que pula também. Então, o seu peptídeo fica maior ainda. Então, a gente chegou a achar crosslink com 10 kilodaltons. Né? Eu falei assim, aí eu falei assim, então, chega aquele momento que o crosslink não é mais bottom-up, ele já é um middle-down, né? Você já está trabalhando com espécies aí nisso daí. Eu nunca trabalhei com ETD. Tá? Eu, pessoalmente, nunca tive à minha disposição equipamento com ETD. Eu troquei muitas conversas com o Diogo Borges, que ele trabalhou na França com a Júlia, né? Lá ele tinha o pessoal trabalhava com ETD, e o que eles usavam era THCD. Você faz o ETD e depois dissocia com HCD, e isso tinha, assim, algumas vantagens, especialmente para essas coisas um pouco maiores e com mais cargas, que é onde a ETD é ainda mais eficiente. Então, sim, tem algumas vantagens, mas os trabalhos que existem na literatura comparando puramente ETD
e puramente HCD ainda é melhor. Tá? Embora haja uma complementariedade interessante. Então, se você tem amostra em tempo e equipamento, você roda a mesma amostra com HCD, mostra a mesma roda com ETD, ou faz método de aquisição misto para você fazer, que aí você tem uma sobreposição. Você tem ali uns 20% que você acha no ETD que você não acha no HCD. Então, essa é uma parte interessante. Glicosilação. Não, sem dúvida. Glicosilação, é o que eu falei, assim, eu admiro o Giuseppe pela coragem de trabalhar com glicosilação. Toda vez que eu encontro ele, eu dou meus parabéns e meus pêsames para ele. Tá aí assistindo. Daí, então, olha só. Né? Então, assim, eu falo assim, quando a pessoa fala assim, você é bom mesmo, só? O que você faz? Glicosilação. Eu falo assim, não, então você é outro nível. Outro nível. Né? Então, veja, o Crosslink, ele só vai conseguir mapear coisas que estão fisicamente em contato. Então, se a glicosilação ela é impeditiva ou ela é mandatória para a interação, é isso que você vai ver. Uma aguinha aqui, peraí. Né? Então, se você tem uma versão, por exemplo, que ela está glicosilada e aí ela não interage, uma versão não glicosilada que ela interage, você vai ver que o crosslink em um não vai dar resultado e no outro você vai ter. Então, você pode usar, na realidade, você nem precisa mapear, né? Você pode usar aquele experimento extremamente mais simples que eu mostrei lá do gelzinho, né? Onde você, por exemplo, você tem ela glicosilada e ela não glicosilada, e você faz o crosslink, roda um gelzinho e vê se formou o complexo. Né? Então você consegue mapear, através de um experimento muito simples, exatamente o que é ou não importante para a interação. Então tem gente, por exemplo, que expressa proteínas truncadas no N-terminal, no C-terminal, e etc., e vê qual região que interage, né? Não usando nem usando espectrometria de massas, né? Mas eu tenho uma proteína muito grande, eu não consigo expressar ela inteira, né? Então eu expresso o domínio, divido ela em 3 domínios, expresso os domínios individuais e vejo se eu tenho interação por crosslink para eu conseguir ver isso. Então, assim, a glicosilação é um fator que vai determinar se ela interage ou não, se interage melhor, se interage pior, como está aí. A sua terceira pergunta era... Receptor ligante. Ligante, tá. Você sabe que, assim, uma das primeiras experimentos que eu fiz foi exatamente de receptor tiroidiano, tá? T3, T4. Você consegue fazer isso desde que você tenha química apropriada. Nesse caso, o receptor tiroidiano, ele tinha uma mina, tá? A molécula de crosslink, ela não sabe se aquele é um peptídeo, se é uma proteína, ela vai olhar um grupo reativo, né? Então, desde que a sua molécula tenha, por exemplo, um grupo amina, a sua amina vai reagir com o crosslinker. E eu já mapeei interações de receptor com os hormônios T3 e T4 que tem uma amina ali para reagir. Isso daí eu já fiz, tá? Funciona, tá? O Richard comentou na apresentação dele, né, aquela química de crosslink chamada de X-plex ou crossplex, né, que reage com grupos ácidos, né. No caso, para crosslink, a gente usa para aspartic glutâmico. Mas se a sua molécula tem um grupo ácido, um ácido carboxílico, você também consegue fazer esse crosslink. E se você for azarado e a sua molécula não tiver nenhum desses dois grupos, ainda existe uma chance, que é usar crosslinkers que são fotoativáveis, tá? Esses crosslinks, quando você joga uma luz UV, eles geram carbeno. Carbeno é uma espécie extremamente reativa, vai reagir com praticamente qualquer grupo funcional. E aí ele se insere na molécula, tá? É um pouquinho mais chato de analisar computacionalmente, mas isso daí é um problema que a gente joga na mão dos computeiros depois para eles resolverem como é que eles resolvem isso daí. Cada um resolve uma bomba aqui, né? Mas é possível, sim. Inclusive, tem até uma coisa muito elegante que é possível de ser feito, que é, se isso daí é um receptor da membrana externa, você nem precisa fazer a lise,
Você pode jogar e jogar tripsina para... Isso, dá um shave ali, né? Dar um shaving ali, exatamente, dar um shaving ali e pegar esse tipo de coisa. Eu, particularmente, nunca fiz, tá? Esse tipo de shaving trabalhando com células, tá? A maioria das minhas proteínas que eu trabalhei são sempre proteínas purificadas recombinantes. Mas impossível é factível, sim. É só uma questão de escolher a química correta de crosslink para fazer. E, como eu disse, eu já fiz uma para receptor tiroidiano. Obrigado, Fábio. Tem uma pergunta da Ana Gisele aí, da Aninha, ó. Você tá conseguindo ver ela ou não? Tô vendo aqui. Como é que está o desenvolvimento de crosslinkers cliváveis trifuncionais que estamos trabalhando? Pois ontem eu tive a reunião com o pós-doc, que a gente conseguiu finalmente uma bolsa para ele para fazer, né? Eu falo, nesses tempos loucos de pandemia, né? Eu tinha conseguido uma bolsa FAPESP de um pós-doc fantástico, muito bom, para fazer a parte de síntese de crosslinkers. A gente conseguiu a bolsa foi aprovada. Quando chegou o contrato para assinar da FAPESP, ele tinha conseguido um emprego numa farmacêutica. Aí ele chegou lá todo triste, falou assim, olha, infelizmente não vou poder. Aí a gente teve que cancelar a bolsa. A FAPESP não deixa você só reatribuir, você tem que mandar o projeto de novo, né? Faz sentido, né? Ela tem que avaliar, né? E aí então passou, e agora a gente conseguiu, então, agora o pós-doc. Como a Unicamp deve sair, a gente não está podendo trabalhar na Unicamp, né, por causa da pandemia, a gente deve voltar agora, então, a fazer, já nas próximas 2 semanas, de começar a síntese desses crosslinkers. A gente tem umas ideias muito boas de fazer crosslinker com grupos de afinidade e cliváveis. Então, a gente consegue pescar por afinidade, limpar dos outros peptídeos normais e ainda ele ser clivável para a gente conseguir fazer isso em larga escala e facilitar a identificação também. Então, Ana, tanto você quanto a gente está desesperado para que isso caminhe o mais rápido possível, mas pelo menos agora nós temos alguém trabalhando full time, quer dizer, assim que nós voltarmos da pandemia, das atividades da pandemia, a gente deve voltar e ter isso daí. De qualquer forma, eu já pedi para ele que a primeira coisa que ele vai fazer é um clivável simples, que esse é muito simples de fazer, tá? E eu já falei para ele que tem pelo menos 3 outros grupos interessadíssimos nesse clivável, que eu vou distribuir aí depois, assim que estiver pronto. Então, acho que se tudo der certo, em um mês aí a gente deve ter pelo menos o primeiro clivável, um clivável simples, mas já dá para a gente brincar para depois a gente incrementar ele com afinidade e outros grupos. Ela mandou aqui no chat que ela está dentro para testar, que pode mandar lá. Eu já comentei, eu falei assim, olha, eu já tenho vários grupos, que assim que eu falar que eu tenho, assim, só para vocês terem uma noção, né, a gente aqui no Brasil, a gente fala que a gente é masoquista, né, a gente sofre, e a gente continua aqui, né, em especial, esses crosslinkers cliváveis, por algum motivo, as empresas oficiais não vendem ela no Brasil. Tá? Elas não podem importar. Então, a gente pede para a empresa, aqui no Brasil, eles falam assim, a gente não pode importar. A gente pede lá fora, eles falam assim, olha, contacta o seu representante local. Né? Então, vira um buraco negro aí que a gente não sabia como fazer. Então, a gente está sintetizando para aliviar, que até esse tipo de problema a gente acaba tendo. Né? Mas pode deixar, Aninha, assim que a gente tiver aí um DSSO, a gente manda para você, e quem mais aí precisar, a gente manda. Ótimo. Giuseppe também tem uma pergunta. Queria perguntar, às vezes, você trabalha utilizando técnica crosslink sobre interação entre os glicanos de um receptor com proteínas. Giuseppe, eu desconheço. Eu realmente desconheço. Eu acho que isso seria um serviço para os crosslinks fotoativáveis, tá? Para a gente fazer isso, porque as hidroxilas dos glicanos não são muito factíveis. Uma possibilidade seria os aminos, né, dos aminoglicanos, né, se tiver, daria para usar um DSS da vida. Eu não me lembro de cabeça, Giuseppe,
nenhum trabalho na literatura, tá? Se alguém estiver assistindo, lembrar de algum, por favor, fale aí. Mas pensando aqui, glucosaminas, né, poderiam ser um alvo para a gente fazer com DSS, com éster de NHS, ou então usar fotoativáveis, tá? Que eles reagem muito bem com hidroxilas, os fotoativáveis, né? Então, eu acho que esse teria que ser o caminho aí, mas realmente eu não me lembro, Giuseppe, de qualquer trabalho nesse sentido. Se você tiver alguma coisa aí, alguma proteína, alguma interação assim, dá um toque para a gente pode brincar aqui e tentar fazer isso, porque eu acho que seria, até onde eu saiba, acho que isso seria inédito, eu não tenho de cabeça nenhum nada, né, assim, como foi colocado aí, né, pelo Thiago, né, é vital, né, você tem uma série fantástica de reconhecimento de receptor por glicanos aí, para ativar esses receptores, então teria uma aplicação fantástica, né. Os ácidos carboxílicos, os ácidos ciálicos, é verdade, eu me esqueci dele, os ciálicos também, então daria para fazer por aquela química de crossplex, em princípio, para a gente tentar. Então, assim, é uma questão de ter o receptor e o ligante, né, o glicano, para a gente fazer alguns ensaios, né, a gente vai fazer a primeira vez, vai dar errado, a segunda vai dar errado, depois da quinta vez vai continuar dando errado, mas na sétima, quem sabe, dá certo. É isso mesmo. Bom, eu tenho duas perguntinhas aqui. Vamos lá, Fábio. Não, primeiro um aviso, o Gilberto acabou de mandar uma mensagem dizendo que ele não poderia, né, a gente conversou antes, né, que ele não poderia estar aqui, mas mandou um abração para você. Bom, outra coisa, duas perguntas, uma delas quer dizer, na verdade uma, né, a outra você já falou da possibilidade de você purificar, né, por afinidade, um crosslink com um grupo de purificação por afinidade, né, então isso seria muito interessante. Mas o outro, como tá? Você poderia falar um pouco a parte do crosslink em vivo? Como é que tá isso? Fantástico. Isso é uma coisa que teve um desenvolvimento. Tem algumas pessoas liderando um pouco isso. Existe alguns, quando a gente fala em vivo, né, é um pouco bastante amplo, né? O em vivo que eu considero, né, vamos colocar assim, para quando você está conseguindo fazer dentro da célula, né? Sem dúvida nenhuma, acho que o grande líder nessa área é o James Bruce, lá na Universidade de Washington, né? Ele tem um crosslinker que ele permeava a membrana de células, né? E tem uma biotina para fazer enriquecimento, e ele é clivável, tá? Formando um fragmento também bastante específico para facilitar a identificação. Eu tive a oportunidade de acompanhar bem de perto o trabalho dele, e a metodologia que ele tem é bastante sólida, funciona muito bem, e ele tem resultados fantásticos com isso, né? Então você consegue fazer isso daí, você consegue hoje jogar o crosslinker dentro da célula, fazer o crosslinker dentro da célula, depois fazer a lise e pescar esses crosslinks de lá. Só para você ter uma ideia, né, obviamente, você imagina a complexidade desse tipo de coisa, né? O que ele faz, mas o protocolo é muito robusto. Você faz, depois que você faz a lise, você passa por uma afinidade, então pega, né? Só que você acaba pegando também quem tem dead end, né? Que só ligou uma ponta, não fez o crosslink. Depois que você faz isso, você fraciona isso por troca iônica, tá? Então, o que sai primeiro na troca iônica são os peptídeos lineares, enriquecido, né? Não é puro, né? Mas é enriquecido nos lineares, e depois, mais para o final, você tem, então, os crosslinks, que tem mais cargas, né?
E aí você faz aí em torno de 7 frações de lineares, mais 7 frações de crosslink. Cada fração de crosslink você roda aí uma corrida de 4 horas numa coluna de 60 centímetros. Em duplicata, e aí você usa os lineares para montar o banco de dados para você achar não sei o que, não sei o que. Então, assim, não é coisa tranquila de você fazer, falar assim, me dá 1-2 dias de massa que eu faço, né? Então, mas funciona muito bem. Obviamente, existe uma coisa que acho que é onde ele está trabalhando atualmente, que é aumentar a faixa dinâmica disso. Por quê? Porque se você jogar um crosslink numa célula, é a mesma coisa que você jogar num extrato, tá certo? O que você vai ter lá, o que você vai achar principalmente de crosslink, né? Chaperonas, proteínas ribossomais, tudo aquilo que está em alta concentração relativa, né? São elas que vão reagir preferencialmente. Então, obviamente, você não vai conseguir fazer um crosslink, né, com, assim, fator de transcrição, né, que você tem lá 4 moléculas por cópia de célula, né? Então, existe um numbers game aí, que é a faixa dinâmica de até que concentração de proteína você consegue obter crosslink, tá? Porque, obviamente, você tem uma faixa dinâmica dentro da célula também bastante distinta, né? Então, aí dá para... eu acho que essa é a pergunta que teria que ser feita antes de você partir para um experimento desse. Assim, minha proteína é razoavelmente abundante, tá ali dentro, né? Eu não lembro se ele chegou a fazer algum experimento onde você transforma a célula e expressa uma proteína específica para você fazer o crosslink dela ali dentro, tá? Mas um dos avanços recentes que ele fez foi fazer crosslink em tecido, não em célula, tá? Ele pegou tecido cardíaco, fez o crosslink e mapeou as interações ali no tecido, né, e não em cultura de células, tá? Então, isso é um paper da Cell Reports de, acho que 2-3 anos atrás, né? Onde, então, você já parte agora, então, para fazer isso. E ele já tem a capacidade de fazer isso também quantitativo. Então, você faz crosslink, por exemplo, numa célula, aí você trata a célula com alguma coisa, faz o crosslink nessa outra célula e mapeia a alteração da rede de interações dessas proteínas que você está fazendo, que é fantástico, né? Meio que o santo graal, né? Você quantificar as interações dentro da célula usando espectrometria de massas. Então, eu acho que ele é a pessoa que tem liderado bastante nessa área e tem feito progressos bastante efetivos para fazer isso daí. Luiz, tem uma pergunta, acho que até o Luiz, acho que ele trabalhou com você, não foi? Opa, grande abraço, Luiz. Ele estava falando aqui que ele estava com saudade de fazer análise manual. Você vê que eu não estou mentindo, tá vendo? Olha só, né? Ele é o Luiz Santos, né? Gerente da área de massas da Bruker, mas é o Luizinho para os íntimos, entendeu? A Luizinho, exatamente, entendeu? O Luiz faz parte aí da primeira geração, né, de alunos do laboratório. Aqueles espectros que eu mostrei lá no começo, que eu falei assim, olha, a gente achou uns marcadores aqui e ali, assim, né? Pois é, um dos escravinhos que ficava ali sentado na frente do software ali, olhando espectro por espectro, era ele, né? O Luizinho, né? Luiz, grande abraço aí, saudade aí, parece aí quando a pandemia puder permitir a gente ter um encontro de novo, né? Então, a gente, se perguntando do Pattern Lab, né? O Pattern Lab não faz a identificação de crosslinking, quem faz é um programa à parte, né? Desenvolvido pelo mesmo grupo lá do Paulo Carvalho, chama CINXL, né? Que é o Spectrum Identification Machine for Cross-Linked Peptides.
Tá? Então, ele é o software que a gente tem para fazer análise. O PatternLab, ele faz análises, ele é extremamente completo para análises proteômicas shotgun convencionais, né? Então, codificação label-free, eye-track, a análise de gene ontology, essas coisas que a proteômica convencional faz, né? Mas para crosslink a gente usa o SynXL. Não, eu não uso nenhum outro software. Eu usei no começo, quando ainda não existia o SynXL, né? A gente teve algumas tentativas de alguns softwares bem rudimentares no início, mas aí tudo que a gente, na realidade, precisa, né? Aí, esse é o problema de você conhecer o desenvolvedor, né? Você vai lá, manda uma mensagem de WhatsApp para a pessoa, fala, a gente está precisando disso aqui. Aí o Paulo, com toda a paciência, a capacidade, vai lá, e os alunos, o grupo dele, né? O Diogo, que foi o grande desenvolvedor, implementam as mudanças para a gente ver. Então, assim, hoje, a única coisa que o SynXL não faz é análise de crosslinks cliváveis, mas isso daí aguarda um pouquinho aí que a gente já tem uma novidade aí para que vai resolver esse e outras coisas aí. Então, o grupo do Paulo está trabalhando intensamente aí para a gente ter a capacidade de analisar crosslinks cliváveis, além de muitas outras novidades que estão vindo aí em termos de software também, tá? Mas o SynXL é o nosso software padrão, só tem que ficar exportando o dado de um para visualizar no outro, para quantificar num terceiro, tá tudo ali englobado ali direitinho, tá bom, Luiz? Saudade, apareça aí quando puder, tá? Sei que a validação monospectros é imbatível, no entanto parece bastante trabalhada. Existe alguma possibilidade de cálculos de FDR em peptídeos contendo crosslink automação Magno? Abraço, cara, saudade. Nem sei quando foi a última vez que a gente se viu, né? Então, Magno, é assim, ó. A gente já discutiu, eu não sei quantas N vezes com o grupo do Paulo, a questão de FDR, e assim, se você tem, que nem nos nossos casos, você tem duas proteínas recombinantes e você vai fazer uma análise de FDR, não dá, tá? Você não tem estatística robusta para fazer FDR com um sistema muito simples, tá? É a mesma coisa você querer fazer uma busca de uma proteômica shotgun com 20 proteínas do banco de dados. Você não tem estatística para conseguir fazer isso. Então, primeiro você precisa de um volume tão grande de crosslinks para você conseguir fazer isso. 2, a estatística por trás de você fazer FDR, mesmo que você tenha bastante, num crosslinking convencional, não é muito trivial, porque você teria que calcular um FDR para cadeia alfa, para cadeia beta, para cadeia alfa-beta. E existe uma discussão muito grande na área das abordagens. Esse problema, ele vem... Ele provavelmente é solucionado com os crosslinks cliváveis. Nos crosslinks cliváveis, o que você faz é você lineariza a busca, né? Só para dar abrir um parênteses aqui, o que a gente chama de um crosslink clivável, né? Quando você tem um crosslink, que nem eu mostrei na apresentação, acho que tá... Deixa eu ver. Tá aberto ainda, né? Pronto, pode ir. Não, deixa eu só pegar aqui, ó, né? Esse crosslinking aqui, ó, né? Esse crosslink aqui, quando você quebra, você tá vendo? Você quebra, você fragmenta igualzinho um peptídeo convencional, né? Que é o que tá aqui, essa coisa linda de livro, maravilhosa, né? O crosslink, o problema é que essa busca aqui, o espaço de busca, ele é quadrático, né? Com o tamanho do seu sistema, né? Então, se você tem uma proteína que gera 10 peptídeos, você tem que fazer os 10 vezes os 10, que vão dar 100 possibilidades, né?
Agora, se você tem um sistema que você tem 50 proteínas vão gerar 50 peptídeos cada uma, o número de buscas é muito grande. Quando a gente fala crosslinking clivável, significa que quando você faz a fragmentação, ele cliva aqui, ó, no meio, tá? Então você vai ficar com uma cadeia alfa, mais uma modificação, uma PTM, entre aspas, nessa lisina, e uma cadeia beta com uma PTM aqui. E aí, você tem duas abordagens. Ou você faz MS a terceira e fragmenta agora e identifica normalmente, ou você faz um MS2, uma alta energia, e você faz uma quimera dessas duas fragmentações. Mas em qualquer... Pronto, esse era o slidezinho. Mas em qualquer dessas duas situações, o que você acaba tendo é uma identificação convencional, entre aspas, de um peptídeo. Você vai pegar um peptídeo, vai calcular os fragmentos teóricos e vai fazer um encaixe lá com o seu experimental. Então, o seu espaço de busca ele volta a ser linear, como é uma busca shotgun convencional, tá? E aí, então, você tem a capacidade de medir isso, você tem métricas muito boas, você consegue fazer uma abordagem, por exemplo, target decoy, para você calcular FDR. Então, aí você traz a problemática do crosslinking exatamente para o contexto da proteômica shotgun, que é onde você consegue fazer, você já tem metodologias robustas para você fazer FDR. Então, Magno, assim, isso é uma coisa que ela é solucionada na química do crosslinking quando você trabalha com clivável, por isso que a gente está discutindo clivável aí, por isso que a Aninha aí está pedindo clivável, a gente também está desesperado para ter um clivável, já que a gente não consegue comprar, né? Então, além de outras vantagens, né, ele permite esse tipo de abordagem de FDR, né? Então, se você está trabalhando com 1, 2, 3 proteínas purificadas, recombinantes ou isoladas, como no pessoal lá da Ana Gisele, do Richard trabalham, tudo, então, não é tão complicado fazer validação manual. É trabalhosa, mas não é complicado. Mas com o clivável, esse é um problema que você resolve com isso. Ô, Fábio, e a Aninha chegou chutando todo mundo, porque ela te cobrou o link clivável, já cobrou o Paulo Carvalho aqui, que precisa do software para analisar o link clivável. Hoje ela tá que tá. A Aninha é a grande promotora do desenvolvimento de crosslink no Brasil. Sem ela, a gente estaria na metade do desenvolvimento que a gente estaria hoje, entendeu? Ela é a grande força motriz por trás ali de todo mundo ali, entendeu? Mas é isso. Mais alguma pergunta, gente? Não sei se acho que o pessoal não colocou mais nenhuma, né? Você tem alguma a mais, Fábio? Não, acho que as perguntas já foram todas respondidas aí, claro que vão surgir mais, mas aí a gente, é aquele negócio, a gente entra no WhatsApp. É isso aí. É isso aí, Fábio, te agradecer demais, né? Você deixou de ir aliás, reunião é o que mais tem, né? Ainda mais você agora, você é chefe de departamento, que você falou, né? Eu sou vice-chefe aqui do departamento, então, assim, é muita reunião. Agora, com esse negócio de home office, está tendo mais reunião ainda. É impressionante. Eu falo que eu nunca trabalhei tanto e produzi pouco. Né? Você trabalha muito mais e produz muito menos, né? E eu tinha compromissos exatamente na hora aqui do evento, né? Então, infelizmente, eu não conseguia fazer. Agora que acabou o primeiro semestre aí, né? Para nós aqui, aí agora eu consigo acompanhar um pouco melhor. Mas, obrigado. Eu queria só novamente agradecer aí a vocês pela organização, a Sociedade Brasileira de Proteômica, a PR-Prot, por essa iniciativa fantástica, porque permite esse encontro, né, virtual e ver os trabalhos, e a disponibilização no YouTube, para quem não consegue ver, porque depois eu mesmo sou um grande utilizador depois que eu não consegui ver aqui, mas parabéns pela iniciativa e com certeza, como eu falei, nossa comunidade é pequena, mas é bastante talentosa. É isso aí. Obrigado. Valeu, Fábio. Obrigadão aí. Tá bom, então obrigado, viu, gente? Vocês também que acompanharam e se cuidem aí. Vamos embora. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Falou.